e nós vamos continuar a partir do conteúdo que nós paramos na aula passada. Então, nós estamos aqui nos slides, e vocês podem acompanhar aí a partir da página 68, né, do terceiro ano de História, onde nós começamos a falar da crise de 1920 e também do nazifascismo, né, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, nós temos aí os principais tópicos da aula anterior, que vocês já acompanharam. Peço mais uma vez que vocês sempre acompanhem as videoaulas, porque as atividades estão atreladas ao livro didático que vocês têm aí, assim também como os slides e as exposições na videoaula. Então, na aula anterior, nós vimos esses tópicos. O estilo de vida norte-americano, né, nós vimos como a Primeira Guerra Mundial influenciou economicamente os Estados Unidos e os demais países, né? Aqueles que estavam enfrentando as guerras perderam seus territórios, ficaram na mazela, na pobreza, enquanto outros começaram a desenvolver economicamente. Esse foi o caso dos Estados Unidos. E aí nós percebemos um estado de felicidade, de autodesenvolvimento econômico, social, político nos Estados Unidos. Vimos também na aula anterior a queda da Bolsa de Valores em Nova York, né, que foi a crise de 1929. Anteriormente, nós vimos como os desenhos e principalmente os filmes ou a exaltação dos Estados Unidos por meio dos super-heróis foi importante para que os norte-americanos começassem a ter um ideal de progresso, né? Vimos também a questão do super-homem, a questão dos demais, dos vilões que foram produzidos, né? Eu vou ouvir aqui, será que tem mais alguém entrando? Deixa eu aceitar aqui. Conforme forem entrando, eu vou aceitando as solicitações, e aí vocês podem digitar as perguntas. Outra característica também, não liguem a câmera, né, porque senão vocês vão sair na gravação, tendo em vista que a aula vai ficar gravada para aqueles alunos que não têm o acesso à internet, vai ficar disponível, onde o Luiz, do segundo ano, está editando todos os vídeos e colocando lá no canalzinho, né, no canal do YouTube. Então, a queda da Bolsa de Valores em 1929 foi um desespero para os norte-americanos que estavam em ascensão por causa do progresso e desenvolvimento econômico, com os países da Primeira Guerra começarem a se restabelecer economicamente, os Estados Unidos continuaram as suas produções, né, continuaram a produzir para vender, mas não esperavam que os demais países começassem a se reerguer. Isso gerou uma crise econômica terrível, onde muitos, né, houve a queda da Bolsa de Valores, que é justamente a venda de ações, as empresas começaram a perder o valor, e muitos entraram na falência, na decadência econômica. E aí houve a solução democrática, trazida pelo Roosevelt, né, o presidente dos Estados Unidos, justamente em colocar o Estado, né, a participação do Estado no desenvolvimento econômico, acionando obras públicas, o desenvolvimento do comércio, e os Estados Unidos começam a se reerguer novamente. E nos demais países houve a solução totalitária, né, o totalitarismo, ou seja, a centralidade de um governo único, onde esse governo deveria se prevalecer frente aos demais governos. Na Itália, nós tivemos o fascismo, né, com Mussolini. Na Alemanha, a República de Weimar, com a ascensão do Adolf Hitler, e a ascensão nazista, que também vimos na aula passada. Na aula de hoje, estão aí os principais tópicos que nós iremos ver, né? Primeiro, uma revisão sobre os aspectos do fascismo italiano, né, como surgiu e as principais características, e os aspectos do nazismo na Alemanha, né, por Adolf Hitler. O autoritarismo na Península Ibérica, que é o salazarismo em Portugal, e o franquismo na Espanha. Como é que esses dois aspectos, o fascismo e o nazismo, influenciaram Portugal e Espanha? É o que nós iremos ver na aula de hoje, e aí vocês já podem acompanhar a partir da página 68, percebendo que esses regimes totalitários, né, nós fizemos a divisão na aula passada sobre a diferença entre totalitário, que é um governo que atinge o todo, e o autoritarismo, que é um governo justamente que não atinge a sua totalidade. Lembrando que nem todo governo totalitário é autoritário, mas nem todo
todo autoritarismo é totalitário. Temos aí os principais aspectos do fascismo na Itália, né, desenvolvido por Mussolini, lembrando que o termo fácil ou fascismo vem de feixe, né, de união, de um nacionalismo extremo, ao dizer que a Itália é soberana em relação às demais nações, e aqui são as principais características, ou os principais aspectos que vocês podem encontrar também no livro de vocês. Primeiro, nesse governo totalitário, nós temos o nacionalismo extremado, a nação italiana ela é superior às demais nações, e o indivíduo, o sujeito por si só, ele não tem nenhuma participação efetiva nesse molde de governo, tendo em vista que valorizavam a nação em oposição ao indivíduo. Então, se o indivíduo é contra esse nacionalismo, ele deve ser exterminado, deve ser exilado para outra nação. Subordinação do indivíduo ao Estado, ou seja, qualquer oposição ou crítica a esse Estado, ela deveria ser punida com rigor. Então, muitos foram mortos, perseguidos, exilados, foram para outros países por pensar diferente aquilo que estava sendo implantado nesse momento na Itália. E a valorização da guerra. A guerra era um fator de progresso. A guerra e, consequentemente, conseguir outros territórios, expandir o seu território. Outra característica é o ódio às democracias liberais e ao comunismo. Nós vimos desde a aula passada que essas ideologias de comunismo, de socialismo, estavam sendo perseguidas e os movimentos conservadores, outros movimentos de exacerbação da nação estavam sendo fixados nesses lugares, né? Então, tudo aquilo que era contra o governo deveria ser perseguido e destruído. E aí tem uma máxima, né? Uma máxima é uma frase que era muito destacada nesse período, que se dizia, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, tudo no Estado é o nacionalismo extremado, nada contra o Estado, ou seja, tudo aquilo que fosse, toda ideia que fosse contra o Estado era subversivo, deveria ser perseguido, e nada fora dos domínios do Estado. E aí nós vimos muito bem, também na aula passada, a concessão que isso trouxe entre Mussolini, né, ao colocar, trazer de volta o imperialismo. Na verdade, Mussolini estava atrelado aos imperadores romanos, né, os imperadores que eram donos e soberanos de toda a terra. Não diferentemente, na Alemanha houve o nazismo, e aqui nós temos as principais características do nazismo, né, já que entendemos que o fascismo traz as mesmas características totalitárias. Então, a primeira característica do nazismo, a superioridade da raça ariana, né, ou seja, eles acreditavam que durante o desenvolvimento da humanidade houve uma raça diferente. Uma raça diferente das outras, a voz falhando, que essa raça, ela deveria ser, estava muito atrelada, muito próxima aos alemães. Então, eles diziam que, dentre todos os povos que surgiram na Terra, os africanos, os europeus, os norte-americanos, os americanos que foram recém-descobertos, como no caso do Brasil, os indígenas, eram raças totalmente diferentes. E dentre essas raças de povos, existia um povo que era melhor, era superior a outro. Hoje, no século XXI, nós temos a concepção de que só existe uma raça, né, a raça humana. Mas nesse período, a própria ciência, hoje nós chamamos de pseudociência, ou seja, falsa ciência, eles caracterizavam que determinado tipo de pessoa, os indígenas, eram inferiores aos europeus, por exemplo. Essa era a concepção da época. E o próprio Hitler, por exemplo, ia nos seus cadernos, né, no Mein Kampf, que é a Minha Luta, é um livro que ele escreve na cadeia, quando ele estava preso durante a Primeira Guerra Mundial, ele coloca que existia uma raça superior às outras. E os próprios alemães eram descendentes dessa raça, e então eles deveriam subjugar as demais nações, eles deveriam combater essas outras raças, por assim dizer. Antissemitismo, né, que é justamente a hostilidade, a inimizade contra os judeus eram os piores inimigos da Alemanha, né, e ele percebia que a economia, o comércio, as indústrias, os pontos estratégicos políticos e econômicos da Alemanha estavam sendo dirigidos pelos judeus.
E aí ele percebe que eles eram grandes inventivos, né, grandes desenvolvedores da economia, e essa economia estava parada nas mãos dos judeus e deveria ser retomada para os alemães. Por isso que os judeus passam a ser grandes inimigos desse sistema totalitarista nazista. Né? E aí nós percebemos o Hitler, nos seus escritos, ele coloca que na juventude ele tinha muitos amigos judeus. Ele não percebia, né, de acordo com ele, o mal que os judeus tinham causado à Alemanha no sentido de fomentar ou de trazer toda a economia para as mãos dos judeus, né, e deixando os alemães na miséria. Essa é a justificativa do Hitler. Outra característica é o anticomunismo, né? Lembrem-se, lá na Itália se combatia o comunismo, né, o socialismo, as ideias do Karl Marx, por exemplo. Não diferentemente na Alemanha, né, o comunismo era um perigo que, aliado ao judaísmo, ameaçava o povo alemão, né, o judaísmo vindo dos judeus. Outra característica é a necessidade de um espaço vital, né, no fascismo, nós temos as guerras, a expansão, a valorização da guerra. Não diferentemente no nazismo, nós temos a necessidade de um espaço vital. Se a Alemanha contempla os arianos, os povos de raça escolhida, de acordo com o sistema nazista, então eles têm agora que expandir os seus territórios, buscar outros territórios, invadir, matar e conseguir mais aliados para esse novo sistema. E aí vocês podem ver aí a imagem do Adolf Hitler, né, o seu símbolo que ficou marcado, juntamente com esse símbolo aqui, que está no ombro dele esquerdo, e aí nós podemos fazer um paralelo com um dos vilões que foram desenhados pelos norte-americanos, né? Nós começamos a aula na semana passada falando dos grandes super-heróis, né, do Capitão América, do Super-Homem, por exemplo, e, em contraposição, os vilões, né, o Caveira Vermelha, que é um personagem de ficção, foi justamente criado, né, na ficção. Ele foi um discípulo, um aluno do Hitler. E vocês podem perceber aí no braço direito do Hitler tem o mesmo símbolo, o símbolo do nazismo. Hoje é visto como um símbolo de terror pelo inúmeras mortes de judeus ocasionadas pela perseguição nazista, mas no período que isto estava acontecendo, o próprio Hitler era visto como um super-herói, né, como um herói que ia resgatar a Alemanha da miséria, da fome. Lembrando que lá na Primeira Guerra, a Alemanha foi culpada, né, foi declarada como culpada, e teve que pagar muitas indenizações. Então, o país da Alemanha ficou num estado de miséria terrível. Não é à toa que, diante desse meio de miséria, de fracasso, de hostilidades, a Alemanha começa a se reerguer e os alemães colocam a esperança aí no nazismo, no Adolf Hitler. E aí, entendendo essas duas características mais fortes, preponderantes, né, tanto o fascismo na Itália como o nazismo na Alemanha, nós começamos a entender como é que esse autoritarismo, né, lembrando, já que lá eram sistemas totalitários, abrangiam todo, agora nós vemos o autoritarismo na Península Ibérica. Autoritarismo porque são regiões, né, menores que agora tomam para si as ideias totalitárias. E na Península Ibérica, né, tem até um mapa para vocês, né, se fosse numa ínsula, seria numa ilha. Península é porque tem uma parte ligada por terras e as outras partes estão ligadas pelo mar, né? Então, por isso é chamado Península Ibérica. Quem são os dois países afetados? A Espanha e Portugal, né? Capital da Espanha é Madrid, Portugal, capital Lisboa. E aí vocês podem perceber que entre 1920 e 1930, regimes autoritários desse gênero, né, ou seja, o fascismo e o nazismo, por isso que nós começamos com as principais características, foram implantados também em Portugal e na Espanha. E aí vocês podem perceber no livro de vocês que ele diz o seguinte: na Europa e em outras partes do mundo, o fascismo italiano e o nazismo alemão serviram de inspiração para movimentos políticos de extrema direita e para regimes autoritários, que refletiam em cada caso a radicalização política e o medo da grande burguesia.
diante da possibilidade de eclodirem novas revoluções socialistas. Lembrando, já que o sistema vigente na Alemanha, na Itália, na Espanha e Portugal estavam centralizados pelo poder autoritarista ou totalitarista, eles tinham medo de que a revolução que ocorreu na Rússia em 1917 pudesse ser feita também nesses países. Então, por medo, né, de uma revolução comunista dos bolcheviques lá na Rússia, eles tiveram agora que implantar esses sistemas totalitários, né? Então, inicia-se aí o salazarismo, né, em Portugal, na região de Portugal, que vocês podem ver aqui no mapa. A República foi proclamada no ano de 1910, né? Mas como é que estava o sistema de governo nesse período? Lembrando, aqui no Brasil, a República foi implantada em 1889, em Portugal em 1910, muito próximo, né? Nós temos aí 11 anos de diferença. No entanto, o governo republicano não conseguiu solucionar sérios problemas socioeconômicos, como o desemprego e a difícil situação dos trabalhadores urbanos e rurais. Isso contribuiu para o golpe militar em 1926, que encerrou a experiência republicana parlamentarista no país, né? Nós temos aí uma república que durou pouco tempo, né, de 1910 a 1926, nós temos 16 anos, por causa que a fome, a miséria e o desemprego continuaram, houve-se o golpe militar, com medo também da inserção das ideias do socialismo e do comunismo vindo da Rússia. A elite portuguesa apoiou as propostas ditatoriais de forte cunho nacionalista e anticomunista do general Antônio Fragoso Carmona. Carmona, ele foi, em 1926, nomeado presidente da República, e o Salazar, que é o Antônio de Oliveira, foi indicado para o Ministério das Finanças. Quando o Salazar é indicado para o Ministério das Finanças, as coisas melhoram. Ele consegue reorganizar a economia, trazer emprego para os trabalhadores, trazer melhorias nos salários, desenvolvimento nas cidades. Lembrando, a ascensão desses poderes, ou a destruição desses poderes, sempre está atrelada à questão econômica. Se o país vai bem, as pessoas aclamam o sistema vigente e dizem, olha, o sistema totalitário está funcionando, então o comunismo deve ser tirado. Se o comunismo chega ao poder e a economia cresce e desenvolve, é natural que as pessoas também apoiem esse determinado sistema. Então, tanto um como o outro está atrelado ao desenvolvimento econômico. No caso do Salazar, ele, como foi indicado para o Ministério das Finanças, ele consegue reorganizar a economia. E aí nós temos o próprio Salazar, ele torna-se chefe do governo em 1932, né, vocês podem acompanhar na página 68, né, e um ano após ele vai e cria o Estado Novo, né, promulgou uma constituição de natureza fascista. Nós já estudamos isso nos meses passados, a elaboração das constituições, né, aqui no Brasil, as constituições que tiveram, por ideologias norte-americanas e ideologias republicanas. Em 1933, nós temos aí, em Portugal, o Estado Novo, né, uma constituição totalmente de natureza fascista. Então, que natureza é essa? Desenvolvimento do nacionalismo, o Estado, ele prepondera, ele deve se sobrepor ao indivíduo, as pessoas que não tiverem uma crítica, uma oposição a esse tipo de Estado devem ser presas ou retiradas do país. Então, essa Constituição ela é totalmente totalitarista. Ela é inspirada lá no fascismo da Itália. E esse regime, né, do Salazar, ele chega ao fim somente em abril de 1974, né, com a Revolução dos Cravos, e aí nós terminamos justamente o autoritarismo, o salazarismo em Portugal. E aí passamos para outra vertente, nós temos aí o Salazar, né, já em idade avançada, nessa imagem, e o franquismo na Alemanha, na Espanha, né, Salazar em Portugal, e na Espanha, Francisco Franco. E não diferentemente, a economia estava oscilando, só porque na Espanha, pelo regime republicano, houve a proclamação da República em 1931, né, em Portugal foi em 1910, mais na frente na Espanha em 31, e aí é interessante porque
Em 1936, ou seja, 5 anos após, é o regime, é a Frente Popular que chega ao poder. Não é o regime conservador, não é o regime totalitário, mas é um regime mais voltado para as camadas populares, para os trabalhadores, para o comunismo, para o socialismo, para o bem de uma estrutura das mazelas sociais. Só porque existem várias revoltas e pressões da elite, da burguesia, da aristocracia espanhola. Então, o que, que acontece nesse período? Nós temos a Frente Popular, que é uma coligação formada por socialistas, republicanos, comunistas, resultado das alianças de trabalhadores organizadas em todo o país. Essa vitória provocou uma reação violenta dos grupos de direita contra o governo eleito. Né? Que grupos de direita eram esses? Todos aqueles que pensavam que poderia haver uma revolução, assim como houve uma revolução na Rússia. Então, eles tinham o mesmo medo que Portugal teve também, né? O medo do sistema vigente do comunismo chegar e permanecer no poder, impor um tipo de ditadura onde não se sairiam mais do poder. Então, em julho de 1936, né, um grupo de generais simpatizantes do fascismo, né, da Itália, liderado por Francisco Franco, tentou dar um golpe de Estado e derrubar o governo. Os golpistas tinham o apoio do bloco conservador, que se estendia dos monarquistas aos fascistas da Falange, uma facção política conservadora. Porém, milícias improvisadas pelos trabalhadores e demais setores populares conseguiram resistir, dando tempo para que as tropas republicanas se organizassem, e iniciou-se assim uma guerra civil, que se estendeu por 3 anos. Né? Em julho de 1936, um grupo liderado por Francisco Franco tenta dar um golpe de Estado e derrubar o governo. E isso se prolongou por 3 anos, né? Isso foi terrível, principalmente para as camadas mais pobres da população. E em 1937, a Força Aérea Alemã bombardeou a cidade de Guernica, com o objetivo de testar a eficiência de seus equipamentos e apoiar os fascistas na guerra. Vejam só, lá na Espanha, quem dá o apoio é justamente as forças alemãs, né? E essas forças alemãs trazidas aí pelo Hitler, né? Pelo nazismo alemão. Em março de 1939, com a vitória dos nacionalistas do general Franco, o governo ele dura até 1975. Né? Que governo é esse? O governo franquista, agora exaltando o nacionalismo e com os mesmos ideais do fascismo e também do nazismo alemão. E aí vocês têm o Franco, né, o Francisco Franco, na Espanha, né, eles tomam o poder, a Frente Popular sai do poder, são perseguidos, são exilados, muitos deles são mortos também. E aí eu trago para encerrarmos justamente esse capítulo, essa obra do Pablo Picasso, de 1937, uma obra que eu tenho certeza que vocês já viram nos livros de arte, nos livros de literatura, livros de filosofia, de sociologia, e também no livro de história vocês podem ver a mesma imagem aí na página 69, né? E como a cidade de Guernica foi bombardeada pelos alemães, nós poderíamos fazer uma simples análise da obra desse pintor, né? Tendo em vista se ela foi bombardeada, tem pessoas desesperadas, pessoas mortas, e aí cabe uma interpretação. O artista, ele cria as suas obras a partir da realidade que ele está vivenciando, né? Essa imagem aí trazem muitas reflexões, muitas interpretações. Vocês podem ver uma luz, uma lâmpada no centro, um cavalo, pessoas olhando para o céu. O touro, que vocês veem aqui do lado esquerdo, é justamente o símbolo da Espanha, né? À toa que hoje tem as touradas, né? Nessas touradas, o símbolo da Espanha passa a ser o touro, e pessoas mortas, né? Dilaceradas. E aqui nós temos alguns pontos de reflexão sobre essa imagem. O primeiro ponto é que existem 5 figuras humanas representadas na obra. Vocês podem identificar aí, né, 5 cabeças humanas, né, tem uma pessoa morta, estilhaçada, tem 3 pessoas olhando para o céu, tem outras pessoas, tem um cavalo no meio, né, e isso faz com que a gente perceba pessoas olhando para cima, provavelmente vendo as bombas que caem dos aviões, né,
trazidos pela Alemanha, suplicando para os céus, né, com medo de morrerem. Nós temos também, uma delas tem um braço levantado para o céu, não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, mas tem uma pessoa aqui com o braço levantado para o céu, justamente em estado de súplica e de medo. Uma delas tem um braço levantado para o céu e uma mulher com os filhos nos braços. Vejam só a perspicácia e também a sensibilidade do artista. Essa mulher que está carregando um filho nos braços, que está aqui no lado direito, estou tentando procurar o cursor do mouse, mas não estou achando. Mas se vocês observarem bem, tem uma mulher com um filho nos braços, e o próprio Pablo Picasso, ele está retratando a Pietà, que é aquela imagem onde Nossa Senhora carrega Jesus. E ali ele está também dizendo que, pedindo proteção aos céus, às pessoas desesperadas nesse momento de bombardeio. As bocas abertas e corpos retorcidos sugerem a tentativa de fuga e os gritos de horror, né? Imagine uma cidade sendo bombardeada e você sem conseguir fazer nada, né? Os gritos de horror foram imensos. Também o cavalo tem uma caveira no nariz, representando a morte, e aí eu vou deixar um minutinho aí para vocês verem. Eu não tinha percebido, né? Até então fiquei olhando a imagem diversas vezes, imaginando o bombardeio na cidade de Guernica, e aí percebi que existia mesmo a figura do nariz do cavalo, é uma caveira, e isso simboliza a morte, né, a destruição. Quantas pessoas não morreram justamente para a edificação desse sistema totalitário, né? Outra característica, sobre as suas patas, jaz um soldado esquartejado, né? Vejam só que tem um soldado morto, ele não consegue nem olhar mais para cima, e justamente aí representa a pessoa que morre acreditando naquilo que é concebido, né? Ele morre em sinal de glória, de vitória, lutando por aquilo que ele acredita. E a lamparina acesa pode ser interpretada como um hábito do vilarejo e como uma esperança em meio ao caos, né? Nós temos aí a lamparina acesinha, é a única coisa que traz assim esperança, e também pode ser também um hábito dos vilarejos da Espanha, né? Então, frente a isso, gente, era o que nós tínhamos a falar, né? Minha voz falhou, mas voltou. Então, assim, nós encerramos o nosso capítulo, entendendo sobre a crise de 1920, o estabelecimento dos governos nazi-fascista, né? O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, e como é que esses poderes totalitários influenciaram outras nações, né? Como Portugal e Espanha. Então, aqui fica aí justamente as nossas referências, né, o livro de história das cavernas ao terceiro milênio, que é justamente onde eu produzi esses slides, o Caveira Vermelha, que é aquele esboço lá, que nós vimos na aula passada, de onde veio os super-heróis, e foi uma intencionalidade para vocês produzirem também, pesquisarem e entenderem que todo desenho animado, todo filme de ação, ele está num contexto histórico, ele não está desligado. E ele tem uma intencionalidade por trás. Que intencionalidade foi essa de produzir o Super-Homem? O Super-Homem vai morar nos Estados Unidos. Então, é dizer que os norte-americanos são melhores do que as demais nações. Que justamente o Caveira Vermelha, por ser criado a favor do Hitler ou dos sistemas totalitários, ele deve ser perseguido, ele deve ser combatido pelo Capitão América, por exemplo. Né? E nós tivemos aqui outra referência do Salvador da América, né, da Helen Hatter, que foi um texto que nós trouxemos aí como reflexão. E também as várias imagens do slide, né, dentre elas que me chamou muita atenção, né, e espero que a partir de agora vocês também começam a perceber que até as obras de arte, que a gente não consegue entender nada, elas têm uma intencionalidade. Agora nós percebemos que ela foi feita num contexto. Que contexto foi esse? O contexto do franquismo na Alemanha, o contexto justamente de um bombardeamento que os nazistas trouxeram, né, que a cidade de Guernica, por isso o nome da obra Guernica, ela levou esse nome, né, que causou a morte de muitas pessoas. Então, na aula de hoje é basicamente isso. Nós encerramos aí o nosso capítulo, e aí eu deixo para vocês